texto para a gente ler em Efésios, mas vamos primeiro ler em 1 Coríntios 13, diz assim, o verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Efésios 4, 14. E diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? A Bíblia se refere ao ser criança de duas formas diferentes. São dois aspectos distintos e quase antagônicos. Nós temos reflexões bíblicas a respeito do ser criança. A gente já trouxe uma aqui sobre a pureza, a ingenuidade, o acolhimento, a disponibilidade natural de uma criança e como nós temos que ser assim, porque o próprio Jesus diz que se não formos como criança, não herdaremos o reino dos céus, não é isso? Mas tem outros aspectos que estão contidos, inclusive, nesses textos que nós lemos aqui, que fala que não é muito bom ser criança em determinado momento da vida, né? E esse aspecto se refere à imaturidade, revelando um distúrbio de crescimento natural de alguém. Então, hoje o que nós vamos partilhar é a diferença entre infantilidade e imaturidade. Se a gente vai para um conceito de dicionário do que é imaturidade vai falar sobre alguma coisa que não está muito bem, que não está maduro ainda, que não fez um caminho ou um percurso correto. Se você tira uma fruta do pé antes do tempo, ela vai ter que passar por um processo de maturação diferente do que normalmente passaria para poder estar apta ao consumo, não é isso? Infantilidade está mais relacionado ao comportamento próprio de quem está numa faixa etária própria. Então, assim, não é muito difícil, não deveria para nós ser muito difícil compreender a infantilidade de um infante na fé. Alguém que acabou de conhecer Jesus, é natural que tenha comportamentos infantis no que diz respeito à sua espiritualidade. Mas não é natural que alguém que caminha com Jesus há mais tempo tenha comportamento infantil. Porque isso vai revelar imaturidade. E imaturidade não é algo normal. Vocês estão me entendendo até aqui? Tá claro? Então a gente vai tentar diferenciar para poder a gente se perceber e pedalar se a gente se encontrar aí nesse lugar de imaturidade, com comportamentos infantis, sem ter a idade cronológica espiritual para isso. Amém, queridos? Então, infantilidade espiritual é diferente de imaturidade espiritual. Eu não estou falando do jeito pejorativo de se falar de infantilidade, porque às vezes, em discussão de marido e mulher, o marido diz alguma coisa, ou a mulher diz alguma coisa, e diz assim, você é muito infantil. E a gente está usando o termo de forma pejorativa, mas eu não estou usando o termo aqui de forma pejorativa, eu estou falando do que é próprio da infância. E aí eu queria diferenciar hoje de manhã, para que você conceituasse a diferença e entendesse que quando a Bíblia se refere a esse tipo de infantilidade aqui, ela está se referindo, na verdade, à imaturidade. Foi isso que nós lemos nos dois textos. Tá claro? Então não é errado, mais uma vez eu repito, que a criança na fé, no período e na época certa de ser criança, haja como criança. A Bíblia até fala sobre o alimento que tem que ser leite, que não dá para dar um alimento sólido ainda. Mas em outro texto Paulo vai dizer assim, eu queria tanto dar alimento sólido para você, que já devia ter crescido e ainda preciso continuar no alimento líquido, leite, porque você não consegue maturar. E, gente, tudo que não amadurece no tempo certo está fora da normalidade. Se a gente avalia assim, o crescimento natural de um menino e de uma menina, quando chega assim, na puberdade, mudanças têm que acontecer.
O corpo vai mudar. Sinais vão mostrar que aquela criança já não é mais criança. E que está entrando na vida adulta. E precisa mudar sim. Eu me lembro da Nicole, quando ela começou a entrar na puberdade, ela dizia assim, eu não quero ser adolescente. Por que, filho, você não quer ser adolescente? Eu disse, porque eu quero continuar sendo criança. E ontem a gente foi para o aniversário da Lia, da Raquel, e a Raquel perguntou, tu ainda é criança para ganhar lembrancinha? Ela, sou! Grandona, já moça. Mas é próprio que ela esteja passando por essas crises, porque ela está nesse processo de transformação, mas não é próprio que um rapaz ou uma moça de 23 anos queira ser criança. Não é normal. Não é normal que um marmanjo de 37, 38, 40 anos tenha atitudes infantis. Não é normal. E quanto à nossa espiritualidade, é muito pior, porque gera outros problemas que nós vamos discutir aqui a respeito deles. Então, assim, a criança, quando ela é pequenininha, você vai assim para o aniversário de 1 ano, 2 anos, minhas meninas, todas duas eu fiz festinha de 1 ano. E aí, quando chegaram os presentes em casa, meninas ficaram tão empolgadas com os pacotes que elas não queriam nem abrir. E quando a gente abria, a gente tentava mostrar o que estava dentro. Olha, filha, que coisa linda que tu ganhou. Elas ficavam no papel de presente. E aquele barulho. Parecia a Maíse abrindo sacola. Abrindo presente e amassava, e esticava e batia no papel. O interesse todo delas era no pacote. E aí elas foram crescendo e o interesse passou a ser no conteúdo do pacote. Mas enquanto elas eram muito crianças, elas não se interessavam pela verdadeira beleza do presente, que é quem deu. Mas isso é próprio de criança. Na vida espiritual, a gente pode fazer a mesma analogia. Enquanto a gente é criança, na caminhada cristã, a gente pode até se empolgar com os pacotes. É natural. É natural que você se empolgue que, Jesus te salvou e agora tua vida está mudando. E agora você foi abençoado por Deus. Aí Deus agora mudou o teu entorno e as coisas começaram a fluir. É natural que você se empolgue com isso. Mas à medida que você vai amadurecendo, não é natural que você continue celebrando os pacotes, os presentes que Deus dá, sem celebrar a pessoa que te abençoou. E isso ainda é muito constante no nosso meio. Nós ainda celebramos demais os pacotes. Celebramos demais os benefícios e não celebramos o suficiente o benfeitor. Isso pode ser um discurso que você já ouviu várias vezes. Mas eu quero desenrolar para você entender o que é que a prática da imaturidade e a insistência na imaturidade pode gerar de pior na vida de um discípulo de Jesus. Então, o que eu queria nessa manhã era que você parasse de insistir nessa imaturidade. Queridos, o caráter de Deus é abençoador, ele sempre vai ser assim. É dele. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É dele, é da natureza de Deus abençoar. É da natureza de Deus ministrar e liberar bênção, misericórdia, bondade, graça sobre a vida daqueles que o seguem. Nós não precisamos nem pedir, porque ele é doador disso gratuitamente. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos são acrescentadas. E o texto está se referindo à provisão, vestimento, pagamento das contas. É isso que o texto está se referindo. E nós ainda insistimos tanto, tanta energia de oração, tanta energia de pedidos, campanhas, busca pelas coisas que Deus já disse que nos daria gratuitamente.
E nós não desenvolvemos maturidade cristã porque insistimos em orar por coisas que só crianças oram. Só criança que pede para o Papai do Céu presente, gente. Só criança que se ajoelha na beira da cama e diz: Papai do Céu, me dá uma bicicleta no Natal. Adulto não pede coisas. Adulto pede por oportunidades. Intercede por pessoas. Pede por circunstâncias. Por transformação de ambientes. Por transformação numa faculdade. Por transformação numa empresa. Adulto enxerga maior. Porque saiu dos pacotes. E entendeu que está lidando com o Deus do universo. E sabe o que é que insistir nos pacotes pode gerar? Ser criança na fé no período errado, além de manter você na imaturidade, o que é muito ruim, só isso já era ruim o suficiente. Porque tem alguma coisa pior do que a gente imatura? É muito ruim, gente. Você diz uma coisa, a pessoa não entende. Você exorta, a pessoa não recebe, se chateia, se zanga. Não está disposta a insistir um pouco mais numa coisa, desiste muito fácil. O imaturo é assim, já é ruim demais ser imaturo. Mas o problema é que a imaturidade vai conduzir a outras coisas. Ela vai conduzir primeiro ao mau julgamento. Crentes imaturos não sabem julgar as circunstâncias, não sabem julgar as coisas. Não sabem avaliar as coisas. Pessoas que insistem na celebração dos benefícios e não no benfeitor. Pessoas que insistem num comportamento infantil fora de época. Pessoas que celebram dons, talentos. E ficam nisso. Não conseguem transcender. Não conseguem passar dos dons e dos talentos. Para entender que é Deus que está gerando alguma coisa para um propósito eterno. E fica no dom e no talento, e fica no benefício e na bênção, e fica nos pacotes, amassando pacote de presente, se alegrando com laço. Nunca vai julgar bem as circunstâncias e as situações. Porque sempre vai ser superficial. Então vai sim, como o texto diz, ser conduzido por qualquer vento de doutrina, porque ele vai olhar os pacotes e vai olhar as superfícies das coisas. Não vai ter profundidade para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Nunca terá maturidade para discernir o que é de Deus e o que é do diabo. O que é engano. E queridos, nós estamos nos dias do engano. Coisas travestidas de Jesus vão se apresentar a nós todos os dias. O próprio Jesus diz que quando você ouvir falar que ali está o Cristo, e mais acolá está o Cristo, em outro endereço está o Cristo, não vão não. Porque o espírito do anticristo e querendo enganar a todos. E existe uma geração que mais busca Cristo em conferências, seminários e um monte de coisa que tem por aí. A gente fica buscando Cristo como se a gente não tivesse Cristo disponível para nós dentro de um quarto fechado. E nós celebramos os acontecimentos e os pacotes de presente e não celebramos o benfeitor. E não aprendemos a entrar no nosso quarto e a buscar o Senhor no secreto. Porque Ele no secreto vai nos revelar coisas incríveis, muito melhores, muito maiores, muito mais profundas do que pregador algum um dia vai te revelar. Ah, queridos, é muito bom, eu sempre digo isso, é muito bom partilhar a palavra assim. É muito bom ser usado por Deus. É muito bom ouvir uma palavra legal, que traz um insight pra gente, ilumina a nossa mente, faz a gente perceber coisas. Mas melhor é a comida que Deus me dá dentro do meu quarto, a sós com Ele. Por favor, Igreja de Cristo Salinas, vamos entrar no nosso quarto fechado. E fazer desse lugar um lugar de permanência, porque maturidade adquirimos aí. Ninguém adquire maturidade fazendo curso.
Ninguém adquire maturidade frequentando culto e pequeno grupo. Embora isso tudo seja importante. Embora eu vou insistir com você, venha para os cultos, vá para o pequeno grupo e faça o fundamente. Porque isso é coadjuvante no teu crescimento. Mas não é fundamental e não é o mais importante. Nunca será. Um crente que insiste, portanto, nos pacotes e nos benefícios, e que não quer intimidade com Deus, que não quer crescer, não vai ter entendimento e profundidade para julgar as coisas, e as situações e as circunstâncias. Está claro isso, queridos? Segunda coisa que a imaturidade vai produzir é inconstância. E a gente acabou de ler o texto e fala sobre criança que é jogado de um lado para o outro, né? Não é firme, não é constante. Quantos aqui já conheceram ou conhecem pessoas que ora Deus disse uma coisa, ora Deus disse outra? Ora está super fervoroso, ora está super deprimido. E é muito inconstante. A gente falou sobre isso, acho que há 2 domingos atrás, sobre essa... Oi? Sim, sobre essa oscilação de alguns e como isso demonstra e denota imaturidade. Então, essa insistência na imaturidade na vida espiritual vai produzir inconstância. São pessoas que não são regidas por princípios e valores, mas por acontecimentos. Queridos, nós precisamos fundamentar a nossa vida, a nossa crença, a nossa fé em princípios e valores. E não experiências. Experiências são maravilhosas. Eu tenho várias experiências com Deus, tenho certeza que todos aqui têm muitas experiências com Deus. Mas, por favor, não fundamente sua caminhada cristã em experiências. Fundamente em princípios e valores, que precisam ser, na sua vida, inegociáveis. Ninguém negocia princípio e valor. Não tem meio termo. O que diz respeito a princípio e valor, ou é preto ou é branco. Não tem zona cinza. Pecado é pecado. Não contemporiza não, querido, porque pecado é pecado. Só gente imatura procura justificativa para erro. Eu conheci um rapaz que estava vivendo uma condição de adultério. E ele era casado, tinha 2 filhas e estava vivendo no adultério. E aí, meu esposo foi conversar com ele. E ali, durante a conversa, ele veio usar vários textos bíblicos para justificar o adultério dele. Quanta imaturidade. Ele disse, dá vontade de dizer assim, cara, tu pensa que eu sou otário? Tu acha que tu tá falando com quem? Sabe? Ele disse que deu uma vontade, uma raiva santa na hora. A pessoa usar a Bíblia para justificar o erro. Coisa de criança. Criança que faz isso. Quem já viu um vídeo de uma menininha passando batom na boca, a mãe pergunta, você usou meu batom? E ela diz, batom? Que batom? Como assim? A menina toda levada de batom? Criança faz isso, gente. Porque não é regida por valores e princípios. Porque não está firmado nem fundamentado no que crê. Imaturos vivem por qualquer novidade. E qualquer novidade está movendo ele do lugar. A gente madura não. Gente madura é regida por princípios e valores. E não negocia, não abre nem para o trem. Uma outra coisa que a imaturidade vai trazer é maldade. Crentes imaturos são maus. A Bíblia diz que a estultícia está ligada à criança. Não diz na sua Bíblia? Na minha diz isso. E a estultícia a gente pode ler como maldade. A maldade está ligada à criança. E quem é que sabe o único jeito de tirar a maldade da criança? Que a Bíblia diz? É o quê?
Ninguém leu não essa parte? Peia, né? Disciplina, vara, né? É isso que a Bíblia diz. Aí crente imaturo não sabe que vive apanhando. E o nosso pai tenta tirar de você a maldade própria da imaturidade e você não entende. Culpa o diabo. Porque eu estou sendo muito perseguido. Amarrado, Satanás. Meu irmão, pega essa corda e amarre você mesmo, porque é você que está dando trabalho. Não que o diabo seja bonzinho, ele é ruim mesmo, aí tem que amarrar e queimar e o que tiver à nossa disposição para fazer, mas a gente fica culpando Satanás da nossa própria imaturidade, das nossas próprias maldades, das nossas próprias escolhas erradas. E não queremos colher as consequências como toda criança faz. Porque criança faz bobagem e não quer assumir. Faz às vezes por maldade. E não quer assumir as consequências. Não é a maldade que a gente diz satânica não, tá, gente? Estou falando da maldade própria da natureza de uma criança. E a gente faz maldade por causa da nossa imaturidade, da nossa insistência em ser criança fora de época, ou em permanecer criança, e não quer colher as consequências da maldade, não quer levar a disciplina de Deus. Ainda fica dando desculpa. E pior do que aquele que dá desculpa para quem vai conversar, ou para o irmão que vai arguir, ou para o irmão que vai exortar, aquele que dá desculpa em oração a Deus. Senhor, me perdoa porque eu fiz, mas foi por isso e por isso, Jesus, que eu fiz. A gente não faz isso, não? Jesus, mas entenda, Jesus, é porque... Irmão, vou te dar um conselho, bate logo no teu peito, admite tua maldade. E pede ao Senhor misericórdia para te livrar dela, te fazer crescer. Depois que eu parei de justificar meus erros diante de Deus, como eu cresci. Em estatura não, porque infelizmente não tem mais jeito. Mas como eu cresci espiritualmente. Como admitir meus erros tem me feito bem. Acho que eu já contei aqui uma experiência que eu tive. Estava conversando com uma prima que mora fora. E aí ela me ligou perguntando se eu queria que ela trouxesse de presente para as minhas filhas material escolar. Na hora que ela me ligou, eu estava assim meio atubibada e respondi bem rápido assim para ela e pronto. E a gente não tem noção do que essa resposta gerou na família. No outro dia liga minha mãe e liga minha tia, que eu tinha sido muito grosseira com a minha prima. Eu disse, como assim? Meu Deus do céu, não fiz nada. E foi aquela confusão, e minha prima foi chorar com a minha irmã. Aí eu disse, rapaz, mas eu não fiz nada. Jurei pé junto com a minha mãe que não fiz nada. Eu disse, rapaz, quer saber? Eu vou olhar esta gravação no WhatsApp. Gente, quando eu fui olhar a gravação, eu tinha sido grosseira mesmo. E muito. E eu estava cheia de coisa na hora que ela me mandou a mensagem. E minha mãe tinha me ligado insistindo que eu respondesse a mensagem dela naquela hora. Então, realmente, eu tinha uma explicação para o jeito que eu respondi, certo? Mas na hora que eu ouvi, o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão convincente que eu não fui atrás de me justificar. Eu corri chorando para o meu quarto e fui pedir perdão a Deus pela minha maldade. Senhor, nada justifica a maneira como eu falei com minha prima. Me perdoe. E aí fui com o mesmo quebrantamento, com o mesmo choro, liguei para minha prima e pedi perdão a ela. E graças a Deus tudo se resolveu. Mas o fato é que às vezes a gente perde tempo e perde o timing de Deus, porque insiste em justificar a nossa maldade. Vamos parar de justificar a nossa maldade, gente. Criança que tenta justificar a maldade. Adulto não faz isso, não. Adulto admite. Errei. Desculpe.
Não faço mais. Então a imaturidade, ela vai promover mau julgamento, vai produzir inconstância e vai gerar maldade. Uma outra coisa que a imaturidade vai fazer, e essa é uma coisa muito terrível, é idolatria. Melissa, o que é que imaturidade tem a ver com idolatria? Tem tudo a ver, gente. E de novo eu vou usar o exemplo do presentinho. Quem celebra os pacotes nunca compreende o coração de quem presenteou. Quem está interessado no conteúdo dos presentes, ou no pacote dos presentes, ou no papel do presente, enfim, quem está interessado nas coisas, nunca vai sondar o coração do presenteador. Nunca vai parar para pensar o motivo que levou aquela pessoa a sair de casa para escolher um presente para você. E vai sempre preferir o presente ao presenteador. E vai sim ser conduzido por essa preferência a um lugar de idolatria. A gente pensa que idolatria é só uma coisa estática, que a gente levanta na nossa vida e estabelece como sendo um ídolo. Mas a idolatria, ela pode ser sazonal, momentânea, relacionada a coisas que por um período na nossa vida ocupam aquele lugar. E eu tenho visto isso muito mais constante do que eu gostaria na vida do crente. É como se o trono de Jesus, que é para ser só de Jesus, estivesse sempre sendo ocupado por outras coisas. Não tem nada permanente lá não, mas sempre tem alguma coisa. Se a pessoa está passando por dificuldade financeira, é uma possibilidade de emprego. Quando o emprego vem, é o emprego que está lá no trono. Aí tem a possibilidade de promoção, aí é isso que está ocupando o trono. Aí está com um problema no casamento, aí o casamento está lá no trono. Aí o filho está doente, e imediatamente o filho ocupa o trono. É todo o tempo assim. Nós somos tão volúveis e tão imaturos que todo o tempo a gente levanta ídolos para nós. Tudo porque a imaturidade nos conduziu a esse lugar. Tudo porque nós continuamos agindo feito criança. Que fica de mal com o pai quando o pai não compra o presente que ele quer. Ou que acha que o pai tem a obrigação de dar o que ele quer receber. Então a imaturidade vai nos conduzir à idolatria. E Deus tem misericórdia de nós, queridos. Nós somos tão rápidos em julgar a idolatria alheia, né? A gente é tão rápido em julgar a idolatria do mundo católico. A gente é tão rápido em julgar a idolatria de outras religiões. E de outras pessoas e de outros irmãos. Mas crente maduro de verdade consegue perceber suas próprias tendências à idolatria. E é vigilante quanto a isso. A gente pode sim, querido, se alegrar com o benefício de Deus. Não está errado a gente celebrar e glorificar a Deus com isso. Mas não pode passar disso. Nós celebramos os benefícios, agradecemos a Deus e pronto. E continuamos adorando aquele que é digno de honra, glória e exaltação pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos um amigo que muitos anos atrás, estava passando por uma dificuldade muito terrível, não conseguia emprego, já ia para o segundo ano, se eu não me engano, sem emprego. Com 2 filhos, e aquela luta, né? E aí nós tínhamos um grupo e nós oramos muito, intercedemos muito para que Deus abençoasse a vida desse irmão. E Deus abençoou. E colocou ele numa posição muito legal. E ele começou a viajar e ganhar dinheiro. E aí de repente ele começou a não aparecer mais. Sumiu. E aí depois disso,
a gente foi atrás de saber, a esposa dele disse que ele tinha voltado a beber. Porque saía com os amigos no trabalho, depois do expediente, ia para o happy hour na sexta e voltou a beber. Isso desenrolou uma série de coisas tão terríveis que tudo terminou no dia que a esposa teve coragem de chamar a polícia para prender ele, porque ele tinha batido nela. Tudo porque ele levantou um ídolo para si. Tudo porque o trabalho virou muito mais do que deveria. E glória a Deus pela coragem daquela esposa, porque foi aquela prisão que foi suficiente para ele voltar. Um sacode tão violento que ele despertou. E para a glória de Deus, hoje ele está firme, servindo ao Senhor, é pastor. Mas o fato é que a imaturidade vai promover essas coisas muito mais terríveis do que a gente pensa. Então, querido, se você se avalia, percebe na sua caminhada que há indícios de imaturidade, que você não está contente com a pessoa de Jesus, que não é suficiente ler a sua Bíblia, que você está sempre ávido por algo mais, como se Jesus não fosse suficiente. Por favor, querido, sai desse lugar. Sai desse lugar. As coisas, as situações, os eventos, as ministrações, elas têm que ser coadjuvantes, nunca o principal na nossa vida. Nunca. Nós precisamos estar num lugar de maturidade onde nós conseguimos, com alegria, viver 5 anos sem assistir uma conferência, se for o caso. Só congregando com os santos e lendo a nossa Bíblia, jejuando e orando. Isso devia ser suficiente. Já partilhei isso aqui com vocês, vou partilhar de novo. Eu já circulei em ambientes históricos, pentecostais e neopentecostais. Ainda circulo. Mas quando eu era de uma igreja histórica, que eu me renovei e fui para uma igreja pentecostal, eu criticava os meus irmãos das igrejas históricas pela sua frieza espiritual. Porque eles não eram tão animados como eu. Porque eles não eram tão renovados como eu. E aí, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de voltar na igreja que eu congregava para ministrar uma palavra. E quando eu peguei assim o microfone, que eu estava assim na frente, eu olhei para trás na última cadeira, sentada nos mesmos lugares de 20 anos atrás. As mesmas irmãs de oração. Naquela reverência. Sentadinhas, antes de começar, caladinhas, orando a Deus. Gente, aquela imagem me constrangeu de um jeito que vocês não imaginam. E na hora o Espírito Santo disse assim para mim, elas não precisam de nenhum tipo de pirotecnia, nada diferente. Estão aqui, fiéis a mim, porque me encontraram e eu sou suficiente. E quando eu terminei de ministrar, eu fui lá falar com elas, elas me abraçaram e uma delas disse assim, você não tem ideia do quanto eu orei por você. Gente, que coisa linda. Constância. Maturidade. Gente que entendeu o que é viver por princípios e valores. Que não oscila. Firme, são senhoras que passaram por cada perrengue. Perdeu o filho para o câncer. Perdeu mama para o câncer. Gente que sabe que é dureza. Mas constantes. São as doidinhas, não. Procurando oráculo por aí, não. Buscam de Deus e encontram, porque a Bíblia diz que quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-á. Quem procura, encontra. Deus quer ser encontrado, gente, por você, individualmente.
Deus não quer ser encontrado pelo seu grupo de jovens que faz um louvor tremendo. Deus quer ser encontrado por você, o indivíduo que descobriu o maior tesouro da história, Jesus Cristo. E, naturalmente, esse encontro individual vai promover ajuntamentos incríveis. Claro que vai. Porque juntam um que encontrou Jesus com outro que encontrou Jesus e 10 que tem em Jesus sua suficiência. O que é que pode gerar disso? Ah, gente, você não tem noção, não. A gente ainda não viu o que é que isso pode gerar. Porque os ajuntamentos, eles são tão celebrados pelo ajuntamento em si, pela festa em si, que é difícil a gente encontrar um ajuntamento de pelo menos 10 que encontrar Jesus de verdade. Mas se nós aqui entendermos isso, buscarmos essa maturidade e pararmos de celebrar as coisas em detrimento do Senhor e começarmos a realmente crescer e deixar de lado as coisas de menino e deixar de lado as coisas próprias da infância e maturar e virar adolescente, adulto na vida espiritual, quando a gente chegar aqui, meu irmão, não consigo nem imaginar o que é que vai ser. De tão glorioso que vai ser, de tão verdadeiro e pleno que vai ser. E é o que a gente vê descrito ali na igreja primitiva, que uns se levantavam com salmo, outros com uma palavra profética. Eu acho que não precisava nem de banda a gente ter, desculpa aí o pessoal do louvor, mas eu acho que a gente ia chegar num dia que nem precisava de ninguém conduzindo. Talvez os instrumentistas, os cantores iam tudo para os canteiros. Porque a congregação ia estar louvando junto. E um ia puxar uma canção, aí a banda ia atrás, meio aquele esquema Assembleia de Deus, sabe? E a gente ia celebrar Jesus de uma forma natural, sem precisar de estímulo. Eu sempre digo isso quando eu vou ministrar para equipes de louvor. Sua oração devia ser para que essa ideia não precisasse de você conduzir um louvor mais. Porque era assim na igreja primitiva. Tão plenos de Jesus que eles estavam. Então, não tem problema a gente ser criança quando é próprio ser criança. Não tem problema a gente se comportar como criança quando a gente é criança. Não tem problema a gente tomar leite quando a gente é criança. Mas começa a ficar muito estranho à medida que a gente vai crescendo e o tempo vai passando e a gente vai estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo palavras e ministrações e a gente continua no leite. Ou a gente não compreende muito bem o que está sendo ministrado. Não é normal que a gente continue celebrando os pacotes, os presentes, o que é superficial. Não é normal que nós sejamos movidos o tempo inteiro e apenas movidos por coisas, eventos, atividades, movimentos. Ah, se não tiver isso... Uma vez uma pessoa disse pro Dino assim, que um amigo nosso estava pregando muito. E aí a gente conhece um amigo, né? Muito de perto. Aí o Dino virou para mim e disse assim, qual é o conceito de pregar muito dessa pessoa? O que ele quer dizer quando fulano está pregando muito? Eu não sei, filho, faz tempo que eu não vejo a pessoa pregar. Aí a gente depois teve a oportunidade de conversar com a pessoa que disse que o irmão estava pregando muito. Mais uma vez, eu te perguntou, o que é que tu disse pregar muito? Como assim que ele está mais profundo, está mais revelado na palavra, trazendo coisas diferentes? Não, é porque ele se empolga assim com o microfone. E é tão assim, ousado quando fala, não precisa ver. Pregando muito. Aí o Dino voltou e disse, meu Deus, o que a pessoa entende por pregar muito? Aí outra vez, numa outra circunstância, eu estava conversando com outra pessoa e acho que eu tinha convidado a pessoa para vir aqui para assistir a ministração do Carlinhos. Aí o Carlinhos terminou de pregar, eu não falei com a pessoa no dia, quando foi na semana, falei com ela e disse, e aí, tu gostou? Gostei. Aí eu disse assim,
Mas o que foi? Não gostou não? Eu disse, não é porque ele fala muito complicado, né? Aí eu, você acha? A gente não entende nada que ele diz. Aí eu disse, meu Deus do céu, onde é que nós estamos em profundidade na palavra? Que uma palavra um pouquinho mais reflexiva a gente dispersa. Que lugar a gente está na cronologia espiritual, gente? Onde é que a gente está situado? Para que uma palavra que faz a gente pensar um pouquinho mais já dissipa a nossa atenção e a gente não consegue discernir. E por favor, se autoavalie nisso tudo. Porque se você ainda é do que precisa do glória a Deus, aleluia! Nada contra isso, gente, isso é manifestação do jeito da pessoa de ser. Mas você não precisa disso para prestar atenção na palavra e entender o que está sendo ministrado. Hã? Porque assim eu não consigo compreender. Como a gente insiste na superficialidade. Vamos sair da superficialidade. Vamos mais profundo. Vamos estudar a nossa Bíblia. Vamos descobrir o que está nas entrelinhas. Vamos sair do óbvio, gente. Vamos maturar. Deus quer que a gente deixe de ser menino. Deus quer que a gente deixe de ficar de bico por bobagem. Ainda tem gente aqui ficando de bico por bobagem, se chateando com o irmão por besteira. Passa disso, perdoa logo. Resolve logo com o irmão e vamos continuar em comunhão. Não dá tempo da gente continuar insistindo em ser criança. Vocês estão me entendendo? Cada um tem seu jeito de se expressar. Eu sou mais ousada do que o Dino, é o meu jeito de me expressar. É difícil você me pedir para eu ministrar louvor, para eu adorar a Deus quietinho, parado no meu lugar. É muito difícil para mim. Mas isso não faz de mim uma pessoa mais ungida do que uma pessoa que ministra louvor quietinha com violão. Tem nada a ver uma com a outra, gente. E só gente madura consegue discernir isso. Gente madura consegue discernir emoção de unção. Emoção é uma coisa, unção é outra. Porque a unção de Deus é de Deus, tá? Não é da pessoa. Ninguém tem unção. Quem tem unção é Deus. E a unção de Deus pode vir sim com emoção, mas pode vir sem emoção nenhuma. Só com profundo entendimento de verdade. E quando alguém ministra na tua vida, alguém chega para ti, o teu irmão, e te exorta, e aquilo entra como verdade, receba, porque há unção de Deus nisso. Não precisa de pacote. Não precisa ser o príncipe da Pérsia trazendo a palavra, não. Qualquer irmão pode ser usado por Deus. Mas só gente madura entende isso. E esse é o convite para nós essa manhã. Desculpa a exaltação. Pregando muito. O desejo de Deus é que nós saiamos dessa infância. Se você é convertido há pouco tempo, continue na infância, não tem problema não, tá? Mas quando chegar a hora da puberdade, irmão, não insiste na infância. Mas se você, como eu, é alguém que caminha com Jesus há um tempo, vamos amadurecer. Vamos celebrar Jesus, a sua palavra. Vamos buscá-lo. Buscar conhecê-lo mais. Nos aprofundar no texto bíblico. Como diz o meu pastor, degustar o texto bíblico. Ler um versículo. Gente, passa o dia todinho no versículo, meditando. Medita e medita de novo. E volta. Aprenda o prazer de degustar a palavra. Aprofunde-se no entendimento dela. Tente descobrir o que está ali que você não consegue ver. Faz essa oração. Eu faço essa oração sempre. Ela é quase religiosa. Eu digo, Espírito Santo, me ajude a enxergar o que eu não estou vendo. Ô Espírito Santo, por favor, me ensine, me revele a sua palavra conforme eu leio. E desenvolve e construa a sua teologia pessoal com Deus.
para que as outras teologias de outras pessoas não sejam aquilo que norteia as suas escolhas, mas sejam apenas acrescentando, venham acrescentar aquilo que você não conseguiu enxergar. Mas aprofunde-se no Senhor, não se contente em ser um menino, uma menina na fé. Amém, queridos?